Boa tarde, Razan, PVC, todo mundo que está nos assistindo. São duas defesas realmente maravilhosas, né? São duas defesas que a gente não vê toda hora no futebol, são defesas que incríveis, assim. Mas não somente por elas, e sim por tudo que ele tem feito ao longo dos últimos jogos, demonstrado uma segurança muito grande. O John ganhou a titularidade do Inter, e mais do que isso, o Inter está decidido a comprar os direitos do John. Eu vou explicar exatamente essa negociação porque ela é complexa, tá? O Inter, quando ele conseguiu o empréstimo do John junto ao Santos, ele fez o seguinte movimento. Ele comprou 15% dos direitos econômicos do John por 1,5 milhão e 500 mil reais, e o John, para ser liberado ao Internacional, ele renovou com o Santos até o fim de 2025 e ele cedeu ao Santos 30% dos direitos econômicos dele próprio, que passaram a ser do Santos. Então, o Inter comprou 15% e 85% ficou com o Santos, uma vez que o John cedeu a parte dele para o clube. O que está previsto no contrato de empréstimo do John, que vence no fim dessa temporada com o Internacional? O Inter tem duas modalidades de compra do John, e por isso tem que negociar com o Santos. A primeira modalidade é pagar 4 milhões e meio de reais e comprar 55% dos direitos dele, deixando 30% ainda com o Santos, pensando numa próxima venda ou, quem sabe, em adquirir o restante mais adiante, mais para frente. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é o Inter comprar o total, os 85% dos direitos que pertencem ao Santos. Nesse cenário, o Inter teria que pagar 8 milhões e meio de reais. O que o Inter pretende fazer? Não quer, evidentemente, como todo time brasileiro, quando vai se envolver em uma negociação, pagar tudo que está previsto, né? Uma vez que vai tentar dar aquela choradinha, uma barganhadinha aqui, outra ali. O Inter quer baixar esse valor ou parcelar esse valor. O cenário de manter o Santos como parceiro é muito interessante para o Internacional. O Inter gostaria de deixar o Santos com um percentual do John. E o principal argumento do Inter nessa negociação vai ser exatamente tudo que está acontecendo com o goleiro. Ele está jogando, ele está sendo reconhecido nacionalmente pelas defesas que faz, ele está sendo reconhecido pela torcida, ele está com um ambiente legal, que daqui a pouco ele não teria no Santos, porque ele não estava jogando quando ele estava no Santos. Então, o desejo daqui a pouco do John em seguir tendo tudo isso vai ser um dos argumentos do Inter nessa negociação. Efetivamente, Razan, o Inter ainda não entrou em contato com o staff do jogador, ainda não procurou abrir essa negociação com o Santos, mas está decidido a fazer, montou a sua estratégia e tem esse prazo, até dezembro, para conseguir permanecer com o seu goleiro. Esses detalhes que o Marinho traz para a gente, em parceria na reportagem que ele escreveu junto com o Éder Traschini, estão já publicados aqui no nosso portal do All Sport. Inter quer ficar com o John e tentará a negociação com o Santos para, evidentemente, confirmar essa compra definitiva do goleiro, que tem sido titular e vai muito bem, obrigado, no Colorado. O John era reserva do João Paulo no Santos, mas foi o goleiro que sofre o gol histórico para o Palmeiras do Breno Lopes na final da Libertadores no Maracanã. Palmeiras 1, Santos 0, cruzamento para a área, o Breno Lopes cabeceia no contrapé e o John não consegue ir nela, depois acaba se lesionando, perde espaço e o João Paulo, como capitão do clube, fica com a titularidade, essa palavra que alguns gostam e outros nem tanto assim. Mas no Inter, sabe, Razan, sendo o titularzaço no lugar do Kehler, né? Se tornou, né? Porque quando ele chega ao Inter, o Inter tem uma ideia de dar sequência ao Kehler, que terminou a temporada passada como titular, ganhou a posição do Daniel. Mas o John, com seus trabalhos de dia a dia, aproveitando as chances que teve, o Mano Menezes até começou uma rotação, um revezamento de goleiros em dado momento, dava chance para os dois, até que o John se firmou como titular graças a uma série de falhas cometidas pelo Kehler. E a expectativa no Internacional é que o John resolva um problema com o qual o Inter convive há muito tempo. Porque desde o Alisson, dá para dizer assim, não tem um goleiro totalmente afirmado no gol do Internacional. E a gente está falando aí de 2015, se não me engano, que o Alisson foi para Roma. O Inter teve nesse espaço de tempo o Danilo Fernandes, que até começou muito bem, mas depois se lesionou.
Teve o Marcelo Lomba, que viveu um grande momento em 2018, mas acabou oscilando e foi muito criticado pela torcida. Teve o Daniel e agora o Kehler. Então são vários goleiros que passaram pelo gol, pela primeira posição do Inter ali, sempre com algum momento de crítica, alguma instabilidade, alguma desconfiança. Então o que se espera é que o John consiga ter vida longa, algo que dificilmente um goleiro tem conseguido no Inter. Aqui o Santista João Mário Andrade, aqui no nosso chat, está falando. A gente tá, acho que ele quer dizer do Santos, né? A gente troca no Depena e ainda manda o Bauerman de brinde, mandou aquele emoji sem sorriso nenhum aqui no chat. O João Mário Andrade. Olha, suspeito que não vai rolar, viu? Suspeito. Suspeito que o Colorado não vai curtir essa ideia. Suspeito que não vai rolar. E aqui ele também, o João Mário também estava falando: CBF, leva o Odair Hellmann, nunca te pedi nada. Tá, não está muito contente, como não poderia deixar de ser diferente, o torcedor santista com a péssima fase do Peixe nessa temporada. Então vamos ver se essa negociação, que é um desejo do Inter, ali na frente vira uma realidade concreta.